Olá, trazendo para você uma breve explanação sobre a minha última pesquisa. Fiz uma pesquisa para o meu próprio aprimoramento, né, enquanto terapeuta holística. Eu gosto de fazer essas coisas. Quem me conhece sabe que eu me considero um laboratório ambulante. Estou sempre experienciando, experimentando, pesquisando, desenvolvendo, porque eu acredito que estamos aqui vivendo para aprender e aprendendo para viver, né? Esse é o meu lema: viver para aprender e aprender para viver. Então, essa pesquisa tem esse intuito: desenvolvimento, aprendizado, aprimoramento daquilo que eu acho importante na nossa vida. E essa pesquisa foi para compreender um pouquinho melhor a percepção humana. Eu enviei para aproximadamente 200 pessoas uma imagem assim, uma imagem cinza, vazia, com um pequeno pontinho no centro dessa imagem, pontinho azul ali, uma pequena estrelinha, e perguntei para a pessoa o que ela via nessa imagem, para ela me dar uma resposta assim, da primeira coisa que viesse à mente, do que ela estava vendo, o que ela estava percebendo nessa imagem. E tive inúmeras respostas, das mais simples às mais elaboradas, né? E foi bem interessante. Eu agradeço a cada uma das pessoas que participaram, né? Me ajudam muito contribuindo com isso. Mas eu achei bastante interessante que a maioria das pessoas se focou no pontinho azul. Porque, ou seja, o quadro cinza era só o quadro cinza, né? Aí o pontinho azul era aquilo que chamava atenção, né? O foco estava ali. Então a maioria das pessoas se focou ali. Aí uma é uma estrela, é um X, é uma cruz. Teve inúmeras explicações focadas. E poucas pessoas deram atenção para o espaço vazio. E eu vejo assim a similaridade disso, né, com o nosso cotidiano, com a nossa maneira de ver o mundo, a nossa cultura, a nossa construção, que é mais ou menos assim. A gente tem uma tendência a se focar naquilo que se destaca. Porém, o pontinho azul, ele precisaria de um espaço vazio, ele precisaria de um fundo para que ele exista. Porque não tem como criar um pontinho sem ter um espaço. Assim somos nós. Nós somos pequenos pontinhos que está no grande espaço vazio do cosmos. O próprio planeta é um exemplo disso, né? Uma bolinha girando no espaço vazio, no imenso espaço vazio. Ou seja, a maior parte da existência está no espaço vazio. O que se destaca, falando dessa imagem em si, é aquilo que se observa com os olhos. E nós temos essa tendência de dar destaque e às vezes valorizar e tal aquilo que percebemos com os nossos 5 sentidos. Mas aquilo que não percebemos com os sentidos físicos geralmente fica como se fosse assim em segundo plano, quando a nossa realidade intensa, integral, ou seja, a maior parte dela está justamente no espaço vazio, está justamente nesse mundo invisível. Nossas emoções, nossas ideias, nossos pensamentos, nossa espiritualidade, ou seja, nossa essência de ser está no mundo invisível, está no espaço vazio. E é essa construção que faz nós sermos quem somos. Então, a minha intenção de fazer essa pesquisa foi justamente ter assim uma constatação de algo, né, a respeito desse assunto, porque isso me ajuda a perceber o outro. Enquanto terapeuta holística, eu preciso estar sempre atenta com isso, porque a pessoa vem e buscar uma ajuda comigo, eu tenho que saber olhar para ela de uma forma mais profunda, não apenas no que está destacado que os meus 5 sentidos podem constatar, mas eu preciso enxergar o que está além dos meus 5 sentidos, o que está no mundo subjetivo da outra pessoa.
Então isso eu vejo assim uma grande importância. Eu achei interessante que algumas pessoas se lembraram desse detalhe. Todos sabem, mas a gente tem a tendência de se focar no que se destaca. Mas algumas pessoas falaram: eu vejo uma pequena estrelinha num grande espaço vazio. Não necessariamente vazio, mas um mundo de possibilidades, ou quem sabe um mundo de coisas que não se vê com os olhos e tal. Teve algumas pessoas que tiveram essa percepção, mas a tendência natural da nossa cultura e da nossa construção é se focar naquilo que é destaque, que é visível, que dá para constatar com os 5 sentidos. Mas nós precisamos estimular e ativar nossos sentidos sutis, que todos nós temos. Então, é muito importante que a gente possa olhar para o outro e olhar para o mundo à nossa volta sem esquecer das coisas que são importantes e que estão no mundo invisível. Porque o que está no visível é fácil de avaliar, de constatar e de dizer mil coisas sobre, mas o que está no mundo invisível é a essência, é o que realmente é fundamental e que a gente não vê com os olhos, né? Então, é muito importante. É para isso que eu faço esse tipo de pesquisa e que eu estou aqui fazendo esse vídeo para fazer você, de repente, pensar sobre esse assunto. Eu acredito que se eu não pedisse para as pessoas que me dissessem a primeira coisa que veio à mente, talvez a maioria fosse elaborar uma resposta mais profunda a respeito e tal. Mas é justamente isso, nossa primeira reação diante de alguma coisa é aquilo que está em acordo com a nossa construção. E a nossa construção, ela está muito materializada, muito focada na matéria. Mas nós somos muito mais subjetivos, invisíveis do que matéria. Matéria é só um pedacinho. Assim como está em cima, está embaixo, assim como é em cima, é embaixo, já disse um grande filósofo, né? O próprio planeta é exemplo disso. Os planetas em si são exemplos disso. São pequenas bolinhas girando no cosmos, no grande espaço vazio, né? Nós, seres humanos, somos pequenos pontinhos andando por esse planeta num grande espaço vazio. Então, o espaço vazio é onde está a nossa essência, onde está o nosso eu real. É importante olhar no foco? Sim, claro que é. Todos os olhares são importantes, mas a gente tem que ter um cuidado para olhar no foco quando é algo de foco e não esquecer do espaço vazio quando é um olhar mais holístico. E quando se trata de ser humano, de mente humana, esse olhar tem que estar bem atento mesmo, porque cada indivíduo é único e tem uma grande história dentro desse seu espaço vazio. Então a intenção dessa pesquisa era isso, aprender um pouquinho mais sobre você, sobre mim mesma, sobre eu mesma, entende? Então, quando a gente para e pensa no todo, de forma holística, a gente consegue ver bem mais do que quando a gente olha num determinado foco. Claro que não tem resposta certa ou errada diante de uma pergunta assim. Todas são importantes, porque o belo da vida, desse mundo, é justamente isso, essa diversidade, é cada um ter o seu próprio olhar, a sua própria maneira de ver, a sua própria maneira de expor. Todas elas têm igual valor e igual importância. O que a gente precisa aprender, que eu penso que isso é muito importante, é realmente saber o momento de olhar o pontinho e o momento de olhar o espaço vazio. Ok? Eu espero ter contribuído com você, assim como você contribuiu comigo, e cada um de vocês que estiverem vendo esse vídeo, que talvez não tenham pensado desta forma, eu possa ter contribuído para que você também tenha um olhar diferenciado
para o mundo à sua volta, mas especialmente para o seu semelhante. Porque quando a gente conversa com uma pessoa, a gente vê o foco ali, o pontinho, mas por trás desse pontinho que é esse outro ser humano, existe um grande espaço vazio, vazio aparentemente aos nossos olhos, cheio de histórias, cheio de coisas que nós nem imaginamos, tanto positiva, tanto de luz, quanto de sombras, pois assim somos nós humanos. Ok? Até mais! Tchau!